Olá, gente, mais um episódio do podcast da Academia de Pediatria. Estou aqui eu, Amanda Pereira, e hoje a gente vai falar sobre um tema que é, assim, inquestionável a sua importância para a prática de um pediatra ou de médicos que atendem crianças, que é sobre pneumonia, tá? Então, estou aqui com Tassi e com Felipe. Se apresentem, por favor. Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um tema importantíssimo e vamos trazer as novidades. Meu nome é Felipe, a Amanda está muito animada para o tema, eu vou deixar ela continuar aqui se ela me bater. A pneumonia termina ainda sendo uma causa importante de morbimortalidade, né, no nosso país, na verdade no mundo. E só retomando um pouquinho aqui para não perder o gancho, aquele primeiro episódio da gente de aleitamento materno, o aleitamento materno é fundamental na redução das taxas de pneumonia, tá? Então, sendo ainda uma doença tão importante na prática médica, é uma doença que a gente não podia deixar de falar, né? A gente vai falar um pouco sobre definição, a parte dos conceitos, agentes etiológicos, faixa etária acometida, tratamento, né? Manifestações clínicas, depois tratamento, complicações e prevenção. Então, vamos lá começar. Tassi, eu queria que tu conversasse um pouquinho com o pessoal sobre a pneumonia comunitária e a pneumonia nosocomial, qual é a diferença? E aí, depois que tu já falar as diferenças, já fala um pouco também sobre os agentes etiológicos. Boa. Olha só, pneumonia comunitária e pneumonia nosocomial. Nosocomial é um nome bonito para falar da pneumonia hospitalar, que antigamente chamávamos assim, né? Então, a pneumonia comunitária é aquela que é adquirida na comunidade. É aquele paciente que ele começa a manifestar sintomas em casa, estando em casa, a nível ambulatorial, que é a maior parte dos casos. Então, esses são os pacientes que vamos acompanhar na atenção básica, no consultório. Essa é a regra, né? Temos também os casos de pneumonia nosocomial, aquela pneumonia hospitalar. Essa vai ficar muito mais para Filipinho, que acompanha esse paciente grave, que muitas vezes é um paciente que interna, por exemplo, por uma outra questão, fica grave, vai para a UTI e acaba complicando com a pneumonia hospitalar. Recebeu ventilação mecânica, por exemplo, é um paciente que faz diálise, é um paciente desnutrido grave, é um paciente que faz uma sepse por outro foco, está no ventilador há um tempo, faz uma pneumonia hospitalar. Então, esse é o paciente da pneumonia nosocomial. A gente usa um ponto de corte de 48 a 72 horas. Isso aí vai depender um pouco da sua literatura, da literatura que você segue, né? Então, vamos trabalhar aí com 72 horas. Então, é aquele paciente que internou e está no hospital e a partir de 72 horas de internamento hospitalar, ele começa a manifestar sintomas. Então, nesse caso, nós temos uma pneumonia nosocomial e para tratar essa pneumonia, você vai precisar conhecer os agentes que estão no seu hospital. Então, quem é a flora bacteriana do seu hospital, né? É assim que você direciona o tratamento. Mas o que a gente quer realmente trazer para vocês é essa pneumonia adquirida na comunidade. Esse vai ser o nosso foco, porque é esse paciente que você precisa identificar os sinais e sintomas, identificar a melhor forma de diagnosticar, saber diagnosticar, melhor dizendo, e fazer o tratamento adequado, né? Falando um pouco sobre as manifestações clínicas, na verdade, antes disso, falando um pouco sobre os agentes etiológicos, como a Amandinha pediu, a gente tem que lembrar dos vírus, tá? Então, tá lá no diagnóstico diferencial. Então, eu tenho um paciente que ele tem uma taquipneia. Isso pode ser bronquiolite, isso pode ser asma, isso pode ser pneumonia. Isso pode ser pneumonia viral ou bacteriana. Na maior parte dos casos, inclusive, é uma pneumonia viral. O sincicial respiratório, inclusive, é um grande vilão. Ele não é só vilão da bronquiolite, não. Ele também causa pneumonia viral. A influenza, então, influenza em criança costuma causar quadros graves. Então, pode ser também um agente envolvido. Então, os vírus, eles são marcantes, né? Agentes etiológicos marcantes. E as bactérias? Aí depende da faixa etária, né? Diz aí, Filipinho. Então, vamos lá, né? As pneumonias comunitárias, definidas aí por Tassi, né? Então, aquelas pneumonias que são com a microbiota da comunidade, elas habitualmente, quando pensando em bactéria, elas são causadas pelo pneumococo. Então, o pneumococo é o principal agente etiológico de pneumonias bacterianas. Habitualmente, a gente fala que as pneumonias do pneumococo são as pneumonias típicas, que daqui a pouco a gente vai definir de uma forma melhor o que seria essa pneumonia típica. Existem outros agentes que são muito importantes também, sempre para serem lembrados.
Por exemplo, lembrar do Staphylococcus aureus, principalmente em crianças de baixa idade, geralmente ali com menos de 6 meses de vida, principalmente no período neonatal. E também lembrar do S. aureus em pacientes que têm quebra de barreira cutânea. Então, paciente que tem acesso venoso central, mas aí habitualmente esse paciente está internado. Ou aquele paciente que fez um quadro de celulite e depois ele teve o quadro, né, da pneumonia. Impetigo, abscessos, que é uma coisa relativamente comum na pediatria, né, piodermite, naqueles meninos pré-escolares, escolares. E a gente também tem que lembrar dos patógenos que cursam com pneumonia, mas que são daquele grupo dos atípicos. A gente lembra, pelo menos eu faço essa divisão na minha prática, de 2 agentes nos pacientes mais velhos e 1 agente nos pacientes mais jovens. O paciente dos pacientes mais jovens é a Chlamydia trachomatis, fazendo a famosa pneumonia febril lactente. Aquela criança que nasceu de parto normal, aquela mãe que tinha corrimento, aquela criança que teve conjuntivite neonatal e que acabou sendo tratada só com colírio em vez de fazer o tratamento sistêmico, que é indicado para esses pacientes, e aí depois evolui com taquipneia, com ausculta difusa. E tem os pacientes maiores do que 5 anos com quadros arrastados, isso é importante frisar. Então são os pacientes com mais do que 5 anos de idade que vão fazer infecções pelo Mycoplasma pneumoniae principalmente, mas também podendo ser causada pela Chlamydophila pneumoniae. E aí nesse contexto, o quadro ele é mais arrastado, então é uma evolução atípica, que vai ser ali geralmente mais de uma semana, o paciente vai ter uma tosse lá descrita geralmente como seca, a febre não é tão alta, o paciente às vezes é tratado como pneumonia normal e não responde, então a gente pensa muito nesse agente. E eu acho, né, que a gente tem que pensar também em tuberculose. Isso, e aí, Filipinho, só pegando um gancho nisso que você falou, olha só, essa faixa etária, né, maior de 5 anos, de fato, né, é onde a gente vê de forma marcante esse agente. Marcante, mas ao mesmo tempo não tão prevalente, né? Continua sendo o velho e bom pneumococo. A pneumonia atípica, ela vai ter características bem próprias. Há pouco tempo, a gente viu aí, bombou na rede social, a história da pneumonia silenciosa. Eita. E aí, a Amanda deve ter sofrido isso no consultório, como eu sofri. Então, as mães... Tá, será que não é a pneumonia silenciosa que é a que não fala, é silenciosa? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí foi uma chuva de azitromicina, meu filho, para todo mundo, né? Quando a gente tem que lembrar que os vírus, eles também causam essa tosse, que é uma tosse em acesso, é uma tosse frequente, aquela tosse que parece a tosse da coqueluche, a tosse coqueluchoide. Então, nem tudo que tosse parecendo a coqueluche é micoplasma, é pneumonia atípica, é pneumonia silenciosa. Então, mais uma vez, uma chuva de azitromicina rolou de forma desnecessária, né? Então, só para pontuar, o que é uma pneumonia atípica? Quando é que eu vou pensar que o meu paciente tem uma pneumonia atípica? É um paciente que, ele, via de regra, não tem queda do estado geral. Se tem febre, é uma febre baixa. A criança não fica prostrada. Tem uma tosse, mas é uma tosse mais em acesso, uma tosse persistente, com pouco ou nenhum sintomas gripais. Então, ele não está corizando, aquele olho lacrimejando. Não, pessoal, não. Isso aí quem faz é vírus. Então, é aquele menino que não tem asma, ele não tem, via de regra, rinite alérgica. Ele não é de tossir, tá? Se ele não é de tossir. Mas ele começou um tosse-tosse, é um tosse-tosse, é um tosse-tosse. Já vem há dias assim. E ele tá prostrado? Não. Ele tá ótimo, vai pra escola, mas é um tosse-tosse que esse menino não para. Ok. Aí a gente pode pensar na pneumonia atípica, etc e tal, tá? Mas não é a realidade na maior parte dos casos, né, Amandinha? Atípico, como o Tarsi falou, vem pelo nome de ter uma apresentação clínica que não é tão típica, né? Que não é da mais habitual do que o Felipe trouxe para nós. E lembrar dos vírus, até só um pequeno comentário. A gente tem um episódio sobre bronquiolite que vale muito a pena assistir. E eu acrescento a faixa etária fora da pediatria. Adultos e idosos, principalmente idosos, têm pneumonia viral também. Então, assim, isso acontece em todas as pessoas. Em todas as pessoas, os vírus são os agentes etiológicos mais comuns, porque eles são os mais fáceis de serem espalhados. Eles se transmitem de uma pessoa para outra só pelo pensamento, quase. Então, a gente precisa lembrar deles quando a gente está diante dos quadros clínicos de doenças infecciosas em geral.
Mas, obviamente, quando a clínica vai se mostrando de outra forma, e aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o quadro clínico da pneumonia bacteriana, Certo. a gente vai pensar que esse paciente tem uma pneumonia bacteriana e que esse paciente vai precisar de uma terapêutica específica para isso. Perfeito. Então, que manifestações a gente poderia pensar? Eu acho que essa questão do quadro clínico a gente precisa bater muito na tecla, porque o diagnóstico da pneumonia, ela é um diagnóstico clínico, né? Um diagnóstico sem exames complementares e que precisam se basear muito no exame físico e na história clínica que o paciente traz, inclusive para fazer a diferenciação. E em relação a isso, você também definir a conduta. Eu Mas gosto muito disso aí, Tassi. Calma. Antes de falar de manifestações clínicas, deixa eu falar de uma faixa etária que a gente esqueceu de mencionar, os agentes etiológicos, menores de 2 meses. Tá? Esses aí é diferente. Então, menores de 2 meses, precisamos lembrar de agentes de canal de parto. Então, o Filipinho mencionou a Chlamydia trachomatis, que faz um quadro da pneumonia febril do lactente, mas a gente também tem que lembrar que já tive vários, na verdade. Nossa, bactéria de canal de parto, gram negativo, pode dar quadro pulmonar? Pode. Assim como o estreptococo do grupo B, né? Exatamente. O estrepto do grupo B, grande vilão nessa faixa etária. Então, menor de 2 meses, lembrar de estrepto do grupo B, lembrar de listéria, lembrar dos gram-negativos de canal de parto, tá? Isso vai fazer uma diferença significativa no tratamento. tratamento. Né? Quando a gente escolher o Isso. tratamento. Com certeza. Mas vamos para as manifestações. Então, eu falo muito da pneumonia como doença dos 3 T's, acho que fica fácil. T de tosse, T de taquipneia e T de temperatura alta, só para dar aquela forçada de barra. Então, é um paciente com febre, com tosse e que tem taquipneia. Taquipneia sendo o sinal mais sensível do diagnóstico das infecções de trato respiratório inferior, e a pneumonia é uma delas. Então, a gente espera ter isso na história clínica e no exame físico. Mas eu também posso ter alguns pacientes que vão ter pneumonia de lobo inferior, que vão ter dor abdominal. Eu posso ter pacientes com pneumonia de lobos superiores, tendo inclusive rigidez de nuca, fazendo diagnóstico diferencial de meningite. Eu também tenho pacientes que chegou muito graves, inclusive aí com associação muito marcante com infecção pelo S. aureus, mas claro, o pneumococo acaba sendo um agente que vai precisar ser coberto, mas também pode se admitir, né, ali chocado, já insuficiência respiratória. E temos alguns sinais que os estudos eles mostram serem mais específicos, como dor torácica. E aí a gente está falando de dor torácica pleurítica, ventilatório dependente. Claro que isso só vai aparecer em um paciente que já verbaliza. E a gente também tem que lembrar da hipoxemia. Então, se o meu paciente ele tem um quadro clínico que tem hipoxemia, isso chama atenção para o comprometimento mais grave, uma chance maior realmente de ser uma pneumonia. Claro que temos aí, a depender dos agentes etiológicos, quadros que vão mudar. Esse é o quadro típico, principalmente causado pelo pneumococo. No atípico, Tassi já trouxe o que é icteria, então cefaleia, o paciente pode ter uma artralgia, um quadro arrastado, às vezes fala que no colégio todo tem pacientes que tiveram diagnóstico que estão com sintomas parecidos, e a gente tem a pneumonia febril lactente, que tem aquela história pregressa que vai nos dar a dica, tá? Então eu acho que é importante fazer a diferenciação. A gente aqui no Brasil, a gente tem que se preocupar também com a tuberculose. Então, pacientes que já foram tratados para pneumonia típica, que têm perda de peso, que têm contactante, né, com a possibilidade de ser tuberculose, também tem que ser pensado. Porque aí o tratamento que a gente fizer, que a gente vai discutir hoje, não vai caber para a tuberculose, tá? Então, essa suspeita, principalmente no nosso país, tem que ser feita sem sombra de dúvidas. Isso é importante a gente trazer aqui para a nossa discussão. Maravilha. Então, manifestações clínicas foi, né? E aí, diante dessas manifestações, eu me lembrei agora de um paciente que a gente teve, tu se lembra? Aí você me quebra, Amanda. Aí tu se lembra qual, minha filha? Dê detalhes. De 9, 10 anos. Lembro, derrame pleural, lembrei agora. Esse daí eu vou contar então, vê, foca em mim. Essa é legal. Estava eu e a Amanda de plantão, numa emergência de grandíssimo porte, e só era eu e a Amanda. O plantão era para ser em 4, o plantão estava em 2. Natural da minha vida com a Amanda. E aí, chegou um paciente, assim, lindo, maravilhoso. Ele chegou praticamente eupneico, e na hora que a gente foi auscultar, a ausculta era a bolita em todo o hemitórax. Eu não lembro se era direito ou esquerdo, mas era em um hemitórax inteiro, já é demais. A gente pega, faz um raio-x de tórax e realmente tinha achado de derrame pleural, com desvio do mediastino para o lado contralateral. E aí fica eu e a Amanda, como é que o menino tem um quadro desse e tá aqui conversando com a gente como se nada tivesse acontecido. Idade? Uns 10. Ele era um escolar. Grande. Aí você me quebra. Aí a Amanda faz, sem sombra de dúvidas, essa é uma tuberculose. Aí eu fiz, Amanda, ok. Concordo com você que tem uma alta possibilidade. Mas comece antibiótico, a gente colhe os exames e confirma depois. E depois confirmou, era uma tuberculose
Tá certo? Aí tinha um acometimento pulmonar e pleural associado, e aí a gente fechou esse diagnóstico depois. Coletou o derrame Sim, a gente fez a toracocentese, né? e aí... Interessante. Foi bem legal esse caso, né? Mas esse ADA só saiu depois, né? Podia ter demorou, saído antes. Mas saiu. Foi num sábado dia. Sábado dia. Velho sábado dia. Eu e a Amanda Pereira. Inclusive, esse é um dos passos. Tem um documento de 2022 da Sociedade Brasileira de Pediatria que faz uma revisão dessas pneumonias adquiridas. Já estamos em 2024, mas é o mais atual que temos. Da SBB, das pneumonias simples, tem o mais recente das pneumonias complicadas. E ele fala esse ponto, de que na dúvida diagnóstica, você tem que começar antibiótico. Até porque um dos critérios de diagnóstico de tuberculose é uma pneumonia que não respondeu ao tratamento, né? Então, tipo, tudo casava. E óbvio que a gente deixou esse menino internado, né? Claro, E ganhou antibiótico para a bactéria típica, tem que deixar isso claro. Tinha que ser. Claro. Exatamente. Mas aí, o Felipe falou raio-x, então já vamos entrar um pouquinho nos exames complementares. Sim, exato. Diagnóstico é clínico. Clínico. Você vai internar, então se você vai internar, você lança a mão dos exames complementares. Lembrando que você precisa ter um motivo para pedir o exame, né? Então, não é simplesmente exame por exame. Hemograma, né? O que é que o hemograma, então pensando nos exames complementares, o que é que o hemograma vai acrescentar? Então, o hemograma vai me dizer se tem uma anemia, tá? Embora numa fase aguda de doença é possível que eu encontre uma anemia, claro que eu não vou encontrar uma hemoglobina de 6, né? Mas vai ter uma anemia ali limítrofe, é possível encontrar uma leucocitose com neutrofilia, plaqueta vai estar normal, dificilmente a gente vai ter uma plaquetopenia, não é para ter, a menos que você tenha um quadro mais grave de sepse, de CIVD, esse paciente vai estar toxemiado, vai estar séptico, é outra realidade, né? Mas, via de regra, você vai ter um hemograma com um HB talvez limítrofe, ou talvez normal, uma plaqueta normal, uma leucocitose com neutrofilia. É isso que você vai acrescentar. O que é importante é que o hemograma não vai muito mudar a tua conduta, não vai, né? Tu tem, a menos que tenha uma anemia gritante, você vai pegar esse hemograma e vai dizer, não muda nada, meu tratamento é o mesmo, o paciente tem pneumonia, eu vou tratar. Total. É feita hemocultura, que vai vir positiva em 10% dos pacientes. Muito pouca. Né? Tá séptico, você vai ter que pedir. Mas aí entra no protocolo de sepsis. Mas aí é protocolo que a gente tem que gravar, inclusive, um podcast sobre isso, né? Maravilhoso. Pra gravar. Mais uma coisa que eu me lembrei, já que vai furar e fazer o hemograma, a gente vai fazer PCR, VHS e procalcitonina. E procalcitonina. E aí? Veja só, PCR, VHS e procalcitonina. Procalcitonina, inclusive, como um marcador mais para infecção bacteriana até do que o PCR, né? Procalcitonina está ganhando espaço, mas ainda não é a realidade de boa parte dos nossos serviços de saúde, né? PCR, essas provas de atividade inflamatória, vamos falar assim, né? Elas têm valor de prognóstico, tá, pessoal? É de acompanhamento, não é para dar diagnóstico. Tá, veio um PCR alto e mostra que tem uma inflamação no corpo, tá? É vírus ou bactéria? Continuo sem saber. PCR de 50. E aí? Depende, ontem era 30, ontem era 100. Isso, a importância vai ser essa. Por isso que o paciente que você vai tratar em casa, para que você vai colher? Para que você vai colher um hemograma? Para que você vai colher o PCR? Para fazer o bichinho sofrer e chorar. É só para isso, porque não vai mudar a sua conduta. Vai internar, se tem critério de internamento é outra coisa, né? Então, hemograma nesse contexto, hemocultura nesse contexto, provas de atividade inflamatória. Queria que o Felipinho comentasse qual é a vivência dele disso, do paciente internado e procalcitonina também. E eletrólitos. Vou colher eletrólitos que eu vejo muito. Só tem indicação nesse mesmo contexto de paciente grave e séptico, né? Se não, também não faz sentido. Claro. Eu acho que exame complementar para pneumonia é muito do paciente que está mais grave, paciente que no mínimo vai estar internado. E aí é interessante que a gente traga o que está lá nas recomendações e o que a gente pode fazer na prática. Então, do ponto de vista de recomendação, eles mandam, certo, avaliar o grau de inflamação para segmento durante o paciente internado. Então, a leucocitose pode ser uma avaliação, PCR, a procalcitonina. É importante aqui frisar, pessoal, e deixar claro para vocês entenderem que não existe um valor-chave. Como assim? Ah, é um PCR de 50 é bacteriano, se for 49,9 é viral. Não existe isso. A gente sabe que quanto maior é o valor, maior a chance da etiologia ser bacteriana. Mas ainda assim, ele não é um valor que pode ser utilizado na nossa prática para mudar a conduta. A conduta ela precisa ser definida com bases clínicas. Na história clínica, no seu exame físico e na sua suspeita principal. A gente também tem,
tá? A solicitação da procalcitonina que Tassi está trazendo, ela já foi colocada como, eu vou usar essa palavra de novo, porque eu aparentemente estou gostando dela, que é a bala de prata para definir se é viral ou bacteriano. E, de novo, assim como o PCR em um período já foi colocado, não existe um valor formal que faça essa diferenciação. Então, de novo, tá? Então, de maneira geral, posso pedir hemograma, posso fazer PCR, posso fazer procalcitonina? Posso, desde que ele seja utilizado para segmento do seu tratamento. Então, você está lá tratando o paciente, ele está melhorando, vou colar o exame de novo. Mas, estou na dúvida se ele está melhorando ou não. Às vezes é aquela febre que está perdurando mais um pouco. Aquele paciente que você queria ter mais documentação de que ele realmente está melhorando para você fazer a transição do antibiótico venoso para o oral. Aí você poderia fazer. Mas, de novo, exames complementares habitualmente vão ser para os pacientes internados. Eu acho que uma discussão que está ganhando muito espaço é a solicitação dos famosos painéis virais. Existem, inclusive, painéis virais que eles são de rápida resposta. 30, 40 minutos depois que você colhe, ele já sai. Tem aí um kit que são 13 patógenos. São 9 vírus e 4 bactérias atípicas que você faz, em 30 minutos você tem um resultado. O que foi mostrado desse uso dos painéis virais? Que a sua utilização reduziu a utilização de antibióticos na prática clínica. Felipe, isso é importante? Veja, no SUS a gente não tem prática na realização. Eu tive a oportunidade de fazer uso só na saúde suplementar. E a ideia que nós temos é, o médico, quando vê lá que o paciente está bem, ele tem uma clínica de pneumonia, mas ele está bem. Ele está com a vontade lá de prescrever antibiótico, mas o menino está bem, ele é vacinado. Então a chance de ser uma pneumonia viral, principalmente no menor de 5 anos, é muito alta. E aí vem lá um vírus detectado, vem influenza, vem um parainfluenza, vem um adenovírus, ele fica muito mais seguro de deixar o paciente sem antibiótico. Então a gente está, com certeza agora, com mais acesso a esses tipos de exame. E eu acho que ele sim é um exame que vai mudar as nossas condutas a longo prazo. Tem um protocolo espanhol que fala do seguinte: paciente está bem, mesmo que a ausculta seja de pneumonia, mesmo que o paciente tenha uma clínica de pneumonia aguda, né, da pneumonia típica, desculpa a palavra, se o painel viral vier positivo e ele estiver estável, você não vai fazer antibiótico. Você faz só o segmento. Então eu acho que isso pode mudar muito a conduta que a gente vai ter a longo prazo, sem sombra de dúvidas. E aquilo que Tassi falou da hemocultura. A gente faz ela no afã de achar Mas não a vai bactéria, achar, a gente né? não encontra. Mas aí a partir do momento que a gente tem alguém dizendo, isso aqui é uma influenza. Isso vai deixar a gente muito mais seguro, Sim. de fato, para não iniciar um antibiótico, pensando em todos os efeitos nocivos de usar um antibiótico que não está bem indicado. Perfeito. Só que a gente tem, além dos exames laboratoriais, a gente tem os exames de imagem, que podem ser lançados, a gente pode lançar mão deles para ajudar a gente. Eu não vou dar um diagnóstico dependendo disso necessariamente. Mas aí, por exemplo, puxando o caso que a gente trouxe da criança que tinha um derrame, como é que a gente usaria, não nele, Sim. não só nele, mas em que contexto entraria um raio-x, uma tomografia? Deixa eu voltar só para eu comentar uma coisa da procalcitonina. Diz aí, que Tassi. eu gosto da procalcitonina. Diz aí. Tá. Certo? Até é estranho. É estranho isso, né? Não, mas sabe o que é? Primeiro, ela sobe antes do PCR, gosto disso. É mais precoce, sim. É mais precoce. Sim. E sabe o que eu gosto também dela? Como valor preditivo negativo. Tá, Inclusive, isso tem um estudo brasileiro que viu pacientes com pneumonia bacteriana e viu que aqueles que tinham uma procalcitonina menor que 0,25, foi esse o ponto de corte que eles encontraram, eles não tinham pneumonia bacteriana. Então, na evolução, tá? Então, como valor preditivo negativo. É feito o score de Hodel, né? Perfeito. Que passa anos e anos e anos e o score de Hodel tá lá, firme e forte, valente, né? Então, eu acho que, de repente, no futuro, a procalcitonina pode ser. R$300, né? Eu acho que eu vou preferir o painel viral, porque ele é desse preço. Esse então é melhor o painel viral, né? Tá bom, eu quero os dois, então. Mas vamos de raio-x. Eu queria raio-x, tomografia e ultrassom. Não tem, não te dou, porque não gosto de exames complementares. Mas gostei de procalcitonina. Não é fogo. A procalcitonina não gosta. Raio-x não. Não, veja só, o raio-x, eu fico danada com raio-x, assim, vou pedir um raio-x para ver se é vírus ou bactéria. Ah, não, pelo amor de Deus, né? Bota um palavrão aí na edição aí. E o quê? Um raio-x para diferenciar de vírus e bactéria, Filipinho? Isso Não. existe? Não existe, não existe. Quem usa pra isso? Justifica com o quê? Justifica, não quero nem te dizer o que Tá, justifica. vai ensinar coisa errada, né? Para ensinar coisa errada. Não, mas na verdade, assim,
Não tem. Quando a gente tem uma criança com pneumonia, auscultei, examinei, história Sim. clínica compatível, Sim. exame físico compatível, Sim. e em que momento eu vou fazer esse raio-x? Pronto. Ou, Tá. quando não é uma coisa tão compatível, mas é aquela história cabeluda, que a gente Sim. chama aqui, será que tem indicação de fazer um exame de imagem? Como Pronto, Funciona? veja, vocês trouxeram um exemplo clássico, uma dissociação, né? Esse menino tinha uma dissociação clínica radiológica, Sim. né? Porque vocês examinaram clinicamente, né? Que coisa, né? Ele tem, o menino tá ótimo e ele tem ali um ausculto, tá bolido. Eu preciso ver o que é que tá acontecendo, né? Então, tá, aí tem que entrar o exame complementar, porque a gente não vê além do tórax, né? Assim, não, nossa visão de raio-x não funciona. Aí tem indicação, tá? Mas qual é a minha crítica? É quando exatamente chega aquele menino ali que tem 2 dias de história, febre, tosse, né? Às vezes não tem nem cansaço, viu? Não tem taquipneia. Febre, tosse, chega no pronto atendimento, você ausculta, a ausculta tá normal. Aí você pede um raio-x e um hemograma. Não vai lhe ajudar. Pode até lhe atrapalhar. Porque aí você vem um infiltrado ali, um borrado, aí tome um antibiótico. Pior que borrado, hoje em dia com esses raios-x digitais, Ele sempre Sim. sai com hilo mais proeminente. porque na época que eu fazia a graduação, não existia esse raio-x digital, Sim. era no negatoscópio mesmo. Mas agora que tem esse raio-x digital, a gente vê coisa que a gente nem aprendeu muita a ver. coisa. né? Exatamente. Perfeito. Então, assim, termina entrando nos diagnósticos meio Exato. inexistentes. Aí eu acho que vale a gente defender qual é Sim. a posição do raio-x nas Sim. condições corretas. Porque assim, de novo, o diagnóstico de pneumonia na pediatria, diferente do que acontece na clínica médica, é um diagnóstico clínico. Sim. É tanto que a gente bate muito, pessoal, na hora que está discutindo com os alunos, que o raio-x ele vai ser mais tardio a sua alteração do que a ausculta. Então, se você tem uma ausculta localizada e seu diagnóstico ele clínico é pneumonia, acabou. Acabou. Não tem raio-x. Raio-x pode estar normal, raio-x pode estar alterado e seu diagnóstico continua sendo Isso. pneumonia. Eu vejo muito isso no consultório. Às vezes eu ausculto, é pneumonia. A mãe fala, pneumonia, Tassi? Mas como é que tu diz isso sem ver o raio-x? Eu disse, se fizer o raio-x, é muito provável que não tenha condensação, certo? Porque ainda não chegou nessa fase. Mas tá aí, tem estertolocalizado. Ele tem febre, tosse, taquipneia com ausculta localizada. Acabou, isso é uma Diagnóstico de pneumonia. pneumonia. Total. E aí é É, interessante frisar que o raio-x ele estaria bem indicado naqueles pacientes graves, ou seja, de novo, paciente que interna, Sim. ou aquele paciente que não responde ao tratamento habitual do ambulatório. Então, o paciente está lá com 48, 72 horas que não respondeu ao antibiótico que foi prescrito, porque o diagnóstico foi clínico, o paciente foi liberado para casa, porque é a grande maioria dos casos. Isso. E aí, ele volta com manutenção da febre, volta às vezes com manutenção da taquipneia, e você vai lá e faz, não melhorou, pode ter complicado, Isso. e aí eu faço raio-x, e aí Tem que bate fazer. na tecla que suspeitou de complicação, seja na história, seja porque não respondeu, seja porque você na ausculta tá na dúvida se tem uma complicação ou não, fez lá o frame tóraco vocal que a Amanda é uma defensora. Eu também sou um defensor, tá? Só para deixar isso claro. Mas a Amanda reforça isso toda vez que a gente tá discutindo. Aí vale a pena que a gente faça um raio-x para avaliar essa possível complicação, que em geral é o derrame pleural. Mas aí a gente tem mais exames, né? Tomografia vai ser a exceção da exceção, A exceção principalmente da exceção. quando o paciente está ali evoluindo para uma pneumonia complicada, derrame pleural complicado, tô pensando em pneumonia necrotizante, quero Isso. estudar melhor aquele pulmão. E tem o meu queridinho agora, mas é porque, de novo, eu sou mais hospitalar do que ambulatorial, diferente das meninas, que é a ultrassonografia. Vou até mostrar aqui, ó, já que eu tenho Diferente da imagens. gente, mas assim, né? Fora do Brasil já se fala do uso ambulatorial. Ambulatorial, no da ultrassom, consultório. né? Sim, sim. Gente, não tá Mas, passando. de novo, não é para todos os casos. De forma alguma. Né? O que, Não que é a pra gente todos vai os querer casos. ver com esse exame de ultrassom, né? Para que a ultrassom será boa e também em que ambiente a gente está. A gente está no ambiente de UTI, a gente está no ambiente de enfermaria, a gente está no ambiente de emergência pediátrica. Então, a diferença vai ser importante do uso da ultrassom nesses setores. Por quê? Aí eu vou ter que concordar com o Felipe. É um exame relativamente rápido, de baixo custo, uma ele é top. alta resposta, né? Sim. Uma acurácia muito grande se o operador for treinado, nos dá muitas respostas, guia procedimentos. Sim. Então, assim, se a gente puder pensar, ele talvez em algum momento entre na substituição do raio-x, ou até o momento eu acredito que completando. Sim. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, em substituição da ausculta, Da ausculta, né? claro. Como em algum lugar as pessoas querem. É. Então, a Mas- ultrassom vai mostrar se tem derrame,
Sim. E se tem derrame, se é um derrame complicado ou não. Tentar Complicado. quantificar isso, né? Exatamente, o aspecto desse derrame, o aspecto desse pulmão. A gente estava conversando que, por exemplo, o diagnóstico de pneumonia necrotizante ou necrosante foi dado pela primeira vez em 1994. 1994, um dia desse, Filipinho tinha 2 anos. Foi mesmo. Vê que Tudo criança, novinho. Não viu o Bádio perder o pé. Mas é interessante esse negócio do ultrassom, eu uso muito na prática, mas veio assim, por porque quê? é vida, né? Isso, e veio Na por hora, quê? na hora. Por que não existia pneumonia necrotizante antes? Existia. Provável. Provavelmente, mas não era dado diagnóstico, né? Sim. E a gente dá diagnóstico como? Com a ultrassom, a gente pode dar diagnóstico, ou pelo menos sugere, né? Com a tomografia, a gente pode dar diagnóstico Perfeito. de pneumonia O raio-x necrotizante. vai sugerir, o ultrassom pode sugerir, mas a tomografia vai ser o exame mais utilizado nessas pneumonias necrotizantes, que a gente está vendo até em maior quantidade, né, nesses Sim, últimos e a tempos. ultrassom vê melhor do que o Tá. raio-x, logicamente. Ah, sem dúvida. Né? A Sem pneumonia dúvida. necrotizante, tá? E a aí, pneumonia em necrotizante. relação ao ultrassom, talvez tenha alguém escutando e assistindo aqui o podcast que fique um pouco assim, pô, mas esse pessoal trabalha em hospital terciário, eles têm acesso a tudo. E lembra que o caso que eu te trouxe como exemplo, apesar de ser um hospital terciário, foi um caso que a gente usou exame físico. Total. Se a gente não tivesse o raio-x, a gente ia provavelmente funcionar para dar diagnóstico. Então, assim, a gente funcionou depois que a gente confirmou, mas foi feito o exame. A gente tinha uma semiologia, eu me lembro que chamou todos os estudantes, ó, a semiologia dessa criança é uma semiologia perfeita. Isso aqui é o Salmo Saleno Porto. Sim. Vocês precisam examinar essa criança para aprender a examinar a pneumonia. Porque era um menino que estava bem, tinha uma clínica muito exuberante, mas ele estava bem. Então, valia a pena aprender naquilo ali. A gente usou esse caso nessa situação. Mas, assim, o ultrassom, talvez quem já pensar, não tenho acesso ao ultrassom, onde eu trabalho não tem ultrassom. E aí, Felipe é bem defensor da tecnologia, eu também sou defensora da tecnologia, mas não estou no mesmo nível que ele. Hoje em dia existe ultrassom portátil, né? Existe ultrassom barato, aparelhos que não vão me dar um diagnóstico de um câncer de via biliar, Sim. mas vão me ajudar numa situação como essa, num FAST, para encontrar líquido numa cavidade e, às vezes, resolver o problema daquela criança, daquele paciente que está sendo submetido. Então, é uma coisa promissora. Acredito que vem para entrar mesmo na prática clínica, em breve será inquestionável e será inaceitável que não se use, creio eu, mas nunca para substituir o exame clínico bem feito. Então, ó, Tá a bom. gente já viu, já definiu pneumonia, já viu os agentes, manifestações clínicas. A maior parte desses pacientes vão ser tratados a nível ambulatorial, vai estar com a gente no consultório, vai estar com você na atenção básica, no posto de saúde, né? Vai estar com você no pronto atendimento e você vai mandar para casa para tratar em casa. Não precisa de raio-x, não precisa de hemograma, não precisa de outros exames complementares, nem vai precisar da ultrassom, certo? Perfeito. Mas vai ter uma parcela pequena, graças a Deus, desses pacientes que vai internar. É interessante também a gente mencionar esses critérios de internamento, né? Então, quem é que vai internar? É aquele paciente que tem uma aparência tóxica, isso aí não tenha dúvida, né? Em Chegou qualquer doença, né? prostrado em qualquer doença. Então, a criança que não está brincando, não está comendo, não está bebendo, tem alguma coisa errada e isso demanda internamento. Se eu tenho um desconforto respiratório associado, ou ainda se eu tenho uma saturação menor que Aí é 92. 92. Isso, a SBP diz, a gente assina embaixo, 92, certo? Interna essa pneumonia, tá? Então, esses são os critérios mais clássicos. E os meninos menores de 2 meses, né? Os menores de 2 meses têm que internar e os meninos com comorbidades, a depender das comorbidades, né? Sim. Claro, se eu tenho uma fibrose cística, eu não vou tratar uma pneumonia de um paciente fibrocístico a nível ambulatorial. Até Vou porque ter que o internar. esquema que a gente vai usar para esse paciente vai ser um Diferente, esquema né? Diferenciado, provavelmente diferente, né? Ou ainda pneumonia com complicações. Então, voltando para esse paciente de 10 anos, mas ele estava bem, Amanda, ele não estava toxemiado, não tinha desconforto acentuado, não estava saturando menor que 92 e vocês internaram por quê? Porque ele tinha uma complicação, pessoal. Ele tinha uma complicação, tá? Então, tem que internar. E aí, pensando já em tratamento, então, já que a gente já viu como a gente chega ao diagnóstico de pneumonia, o que é que a gente vai fazer com essa criança? Certo? Fala do tratamento ambulatorial e tu fala do tratamento hospitalar. Boa. Pra gente separar um pouquinho. Tá. Ambulatorial, a gente vai tratar com a velha e boa amoxicilina, né? Nossos pneumococos são sensíveis,
tá? Ainda são sensíveis, então vamos tratar com amoxicilina, dose padrão e acabou. Nada dessa história de dose dobrada. Eu sei que tem algumas fontes, tá? Eu sei que tem algumas fontes que já trazem aqui no Brasil alguns livros textos, alguns manuais, protocolo de alguns serviços, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, nessa atualização 2022 que eu trago para vocês, falam dose padrão. Amoxicilina, 50 mg quilo dia, podendo fazer de 8 em 8, podendo fazer de 12 em 12. Tempo de tratamento também é polêmico, 5 dias, mas isso são estudos que não são robustos, estudos que inclusive deixam o ponto de interrogação. Aquilo era pneumonia bacteriana mesmo, né? E 10 dias, já foi 10 dias, né? O que é que a SBP traz? 7 dias. Tá? Então, 50 mg quilo dia, 7 dias, a velha e boa amoxicilina. Claro que a gente vai avaliar qual é o contexto desse paciente, usou antibiótico quando, pela última vez, né? Qual é a história clínica desse paciente. Mas essa é a regra. E pneumonias atípicas, aí podemos ir de eritromicina, de claritromicina, de azitromicina, nas pneumonias atípicas. A azitromicina, como a Maninha já falou em outro podcast, tem uma comodidade posológica, uma vez por dia. E a eritromicina vai ser difícil achar. Bem e a eritromicina vai ser difícil. Então, a azitromicina é caríssimo. É muito caro. Caríssimo, né? Uma coisa, Tassi, só para não esquecer. Essa amoxicilina é de quanto em quantas horas? De 8 em 8. Pode ser de 8 em 8 ou pode ser de 12 em 12. Então, pode ser de 12 em 12. Pode. Pensando pode. em adesão terapêutica, essa família vai Isso. ter que administrar medicamento, às vezes a criança cospe, às Sim. vezes é uma família que, sei lá, não tem uma boa conservação, 12 em 12. Ainda que seja a apresentação 250 em 5, que é a que Perfeito. dá no posto. Ótimo. Tá? No privado a gente tem a 400 em Então, 5, pessoal, né? Que é ótima. Quem não tem, assim, esse hábito de prescrever de 12 em 12, comecem a construir, já que já está documentado que se pode passar de 12 em 12, é muito mais fácil uma adesão de um tratamento de 7 dias, dando remédio só 2 vezes no dia, do que dando remédio 3 vezes no dia para a criança. Claro. E a gente já vai trazer discussões maiores agora, ainda para o tratamento ambulatorial, que eu acho que vai ser interessante. Eu estou trazendo aqui para vocês agora, inicialmente, o Xireva, aqui da eritromicina, que a gente mostrou inclusive no podcast anterior. 2023, né? 2023, perfeito. Olha lá no YouTube, da resistência tá? da eritromicina. Então, realmente, a gente vai tratar com macrolídeo o paciente com pneumonia atípica, porque os pacientes com pneumococo vão ser, na maioria das vezes, resistentes ao uso desses macrolídeos. Então, isso é importante lembrar, tá? Então, nada de, vou fazer a azitromicina porque é mais fácil, uma vez ao dia, 5 dias. Não tem indicação. E, ao mesmo tempo, a gente vai entrar numa grande polêmica. Qual é a polêmica? A primeira é essa daqui, que é o Xireva 2023, que é um estudo de epidemiologia em relação à coleta, né, de agentes etiológicos, que vai ser hemófilos influenza, o pneumococo e o meningococo, que é feito, né, nos LACENS e encaminhado esses exames para avaliação e agregação dos dados. Se vocês observarem, esses agentes, eles foram isolados principalmente de hemocultura, de líquido pleural e de líquor, ou seja, são pacientes que entram naqueles 10 a 30% de pneumonias que positivaram cultura. Então, é um paciente grave, que ele fez bacteremia. É um paciente que fez meningite ou é um paciente que complicou, que derramou. Então, habitualmente, quem participa do estudo são aquelas cepas mais virulentas, é o natural. Sim. Porque elas conseguiram ser isoladas. Por Sim. que eu estou trazendo isso para vocês? Porque na hora que a gente pega as cepas em relação, por exemplo, aqui é de meningite, deixa eu voltar um pouco. Aqui é da pneumonia, quadros não meningites. Certo. Menores de 5 anos, a gente começa a observar uma coisa em relação às cepas que estão mais presentes nesses pacientes. Se vocês observarem, nós temos uma grande prevalência do sorotipo 3 e do sorotipo 19A. Sorotipo 3 mais virulento, apesar de ser virulento, ele é suscetível a doses habituais, tá certo? Das penicilinas, com isso, sensível a amoxicilina, sensível a ampicilina. E aqui embaixo nós temos a 19A. E na 19A, se vocês observarem, a maioria delas vai ser ou que a gente chamaria antigamente de intermediário, mas hoje é suscetível aumentando a exposição, aqui 27%, e 67% delas sendo resistente. Ou seja, aqui são as cepas mais isoladas dos casos graves. E ainda temos um dado aqui para trazer para vocês. Cadê ele? Cadê a Amanda? Tá aqui não, porque é meningite. Cortou a minha vida? Cortou. Ok. E temos essa tabela aqui, pessoal, que chama muita atenção
dos quadros não meningite, ou seja, a maioria pneumonia. E se vocês observarem os menores de 5 anos, 24% deles serão intermediários, que seria aquele suscetível aumentando a exposição, com 40,9% suscetíveis, então a gente junta ali 65%, 2/3 dos menores de 5 anos serão suscetíveis à penicilina, consequentemente a moxa e a ampicilina, lembrando que 25% vai precisar da dose mais alta possível, e resistente a gente já tem 35%, que eu acho que entra na discussão que está trazendo. Alguns serviços já estão defendendo o uso da dose dobrada da amoxicilina como fosse padrão. A SBP ainda não se posicionou quanto a isso, mas é importante frisar que o motivo é o aumento da resistência dessas cepas. Eu vou defender uma Defenda. coisa. Veja, esse maior ou igual a 4... E esse menino aqui tá no hospital. Sim. Perfeito, é o paciente grave, É o porque paciente isolou. grave. Perfeito. E outra Não tá em casa, coisa, não. por que que eu sou contra dobrar essa dose da amoxicilina? Porque esses 35% aí, ele tá usando como resistente maior ou igual a 4. Perfeito. Mas há quem diga que esse ponto de corte era para ser 8. Tá? E se a gente aumenta esse ponto de corte aí, esse número cai, esses 35%. Eu acho que Tassi está trazendo, pessoal, Isso aqui até uma discussão. O MIC. É, o MIC. só para falar para o pessoal saber. Aqui é o teste com a dose, vamos supor, se a gente fosse pensar, a dose de 45 a 50 Sim. e aqui dose dobrada, Sim. 90 a 100. Isso. Então, aqui, o que está questionando é que a concentração inibitória mínima, para eu chamar de resistente, deveria ser 8. E não 4, então esse número aqui, sei lá, vai cair para 20, 15%. Isso, E eu acho que é interessante, só a gente lembrar, pessoal, uma coisa muito mais microbiológica, é que o Cireva hoje, ele utiliza o BRCast, que é um sistema de avaliação dos mix, que é brasileiro, e que agora ele é homogêneo. E anteriormente, nós utilizávamos o CLSI, que era outro método de análise de antibiograma, e que trazia pontos de corte para intermediário, para resistente, que eram diferentes. Inclusive, a SBP também se posicionou em relação a esses valores, porque provavelmente os pacientes que tenham cepas intermediárias e que tenham até mesmo um MIC de 4 ou mais, eles possam ser suscetíveis à dose dobrada da amoxicilina. Isso. E aí eu acho que a discussão é muito essa. Será que a gente vai chegar no momento que vamos fazer igual aos Estados Unidos, que vamos aplicar doses dobradas de maneira global para todos os pacientes? Eu acho que ainda não é o momento, porque pelo menos aí, de novo, evidência F, é que os pacientes que eu trato com a amoxicilina, eu estou conseguindo uma boa resposta e geralmente a dose que estou prescrevendo é habitual. Claro que tem fatores de risco. Uso antibiótico recente, é um paciente que vive muito serviço de saúde, aí eu posso até ponderar, que é o que eu faço, o uso da dose dobrada, mas não é a minha, digamos assim, conduta padrão. É uma realidade lá, né? Meu afilhado mora nos Estados Unidos e aí ele precisou usar antibiótico, foi pro pediatra dele, aí minha comadre mandou mensagem para mim, Tassi, essa dose está muito alta, é diferente da que tu prescrevia para ele aí quando ele precisou. Aí eu disse, minha filha, porque aí já não funciona a dose padrão, ou se funciona, eles não usam. Enfim, não, mas não eu acho que não. mesmo, Inclusive, eu acho que a gente vai falar disso quando a gente falar das vacinas. Claro, não Perfeito. funciona mesmo lá não. E aí eu trago outro trabalho ainda, tratamento ambulatorial. Esse é um trabalho grande, é o CAPT, certo? Que é no Reino Unido. E aí ele tentou randomizar os pacientes em 2 intervenções ao mesmo tempo. Então, eles colocaram pacientes com doses padrões de amoxicilina, ou doses dobradas, e colocaram pacientes utilizando o tratamento por 3 dias e por 7 dias. E se vocês olharam, eles tiveram as randomizações para os 2 grupos, então, basicamente, eram 4 grupos. Pacientes que usaram menor dose por menor tempo, menor dose mais tempo, maior dose menos tempo e maior dose mais tempo também. E o que ele provou? Que não houve inferioridade. Então, eu posso utilizar as doses menores, inclusive por um tempo, Tassi, de 3 dias. Ixi, Maria. Vê aonde? No Reino Unido. Não foi em país subdesenvolvido, que eu acredito que a gente tem até maior possibilidade disso dar certo. Então, essa daqui é uma discussão que outros trabalhos trazem. Então, isso também pode fazer parte das discussões futuras, que eu acho que a gente vai ter que chegar em algum momento aqui no Brasil. Mas aí, aproveitando para a gente dar continuidade, a gente tem que falar do tratamento hospitalar. E aí o tratamento hospitalar de uma pneumonia que veio de casa continua com o mesmo pensamento que Tassi trouxe. Isso. Eu tenho que tratar o pneumococo,
Porque o pneumococo é o principal agente bacteriano das pneumonias típicas. E se é o principal agente etiológico das pneumonias típicas, é ele que tem que ser cobrado, é ele que tem que ser abordado. Então, se faz ainda presente a indicação de fazer penicilina cristalina, Por favor. de fazer ampicilina, Por e aí a favor. dose, aí realmente depende da discussão, se é a dose 150, a SBP hoje defende a dose um pouco mais alta, que seria de 200 miligramas por quilo por dia, mas são doses sim para tratar o pneumococo. Não é rotina, por exemplo, amoxiclavulonato, ceftriaxona, apesar de que são opções que podem ser feitas principalmente naqueles pacientes mais críticos, que estão internados com insuficiência respiratória, com necessidade de oxigênio em altas doses. E aí vem uma discussão muito grande, que é aquele paciente que chega e precisou ser entubado, aquele paciente que chegou chocado, Sim. que tem uma chance de bactérias mais virulentas. Por exemplo, um pneumococo, que possa ser resistente, e aí a gente vai ter que optar por outro antibiótico. Ou ainda o paciente que teve infecção pelo S. aureus, que é uma infecção que vai ser grave. Agora, sabe uma coisa que eu gostei? É que a SBP se posicionou, 2023, o documento que fala sobre pneumonia complicada, ele traz ceftriaxona, cefalosporina, Sim. terceira ceftriaxona, sem a duplinha oxa e ceftriaxona. Com a fé. Né? Muito bom. Então ele traz a ceftriaxona Pensando pura e no pneumococo, simples, pensando no pneumococo, e ele diz, olha, se você está pensando no Staphylo aureus, a ceftriaxona pega. Em outras palavras, ele diz isso. Recebe, né? né? Receba, É. receba, que o Staphylo aureus, ele vai, o bonzinho, O ele vai sensível, morrer, né? o sensível, ele vai morrer com a ceftriaxona. Não precisa oxa e ceftriaxona, né? Que o nosso professor maravilhoso, Carlos Henrique Bacelar, já dizia isso há muito tempo, né? Um beijo para ele que nos escuta. E aí, mas ele diz, olha, se a gente tem lá no documento, tá lá, se você está suspeitando de um MRSA, Sim. aí você entra com vancomicina. Então, assim, não fique em cima do muro não, viu, pai? É oxacilina, então vá com fé na ceftriaxona. E né? também, se não Staphylo é, aureus, e se é desculpa. aureus, vai ter que pular para um resistente. Exato. Exatamente. O bonzinho, a ceftriaxona pega. Se tá pensando no resistente, então vá na vancomicina. Me preocupa muito porque o uso indiscriminado desses antimicrobianos na população adulta, um dia a gente vai pagar a conta também Já deve das tá crianças, pagando. né? E eu acho que a segunda etapa, já que a gente precisou, num paciente grave, por exemplo, iniciar um antibiótico desse nível, e com 72 horas, quando eu reavalio e essa criança está claramente melhor, foi estubada, Tem que pensar em né? escalonar. Então eu tenho que pensar em diminuir esse espectro, né? Eu não vou precisar manter esse espectro tão amplo por um período tão grande se a resposta foi uma resposta muito dramática. Você diz uma ceftriaxona com vanco, né? Uma ceftriaxona com vanco, na hora que eu Às vezes cefa de quinta, pessoal. às vezes Ceftarolina está o paciente sendo usado fazendo uma muito. cefalosporina de quinta e eu posso descalonar para Pelo cefalosporina amor de Deus, terceira. Eu acho que a gente tem que tentar, no paciente crítico, habitualmente as culturas vão vir positivas. Se elas vão vir positivas, a gente precisa usá-las na tentativa de descalonar. Fazer um tratamento que seja específico para, inclusive, reduzir a carga em relação à antibiótico-terapia e reduzir essa chance da gente estar isolando bactérias muito resistentes. Então, assim, o tratamento padrão da pneumonia, certo? Que está vindo de casa, que precisou internar, penicilina ou ampicilina. Teve ali uma chance maior do paciente ter, né, ali um S. aureus. Será que vale a pena a gente colocar a vancomicina? Se ele frequenta muito serviço de saúde, ele tem uma chance de um MRSA? Porque se for MSSA, aí a ceftriaxona pode fazer uso, a amoxicilina clavulonato pode fazer uso. Isso. Aí eu acho que é importante até a gente trazer Isso. o que a sociedade acaba se posicionando, né? Então o paciente internou pneumonia, então eu vou lá, AMP-PEN, penicilina cristalina. O paciente está mais grave, então está ali com necessidade de oxigênio, pode ser que faça ali uso da ceftriaxona. E a gente tem o paciente que está chocado, que entrou em insuficiência respiratória entubado, aí a recomendação da SBP é justamente a adição, né, da vancomicina para Isso. pegar o pneumococo resistente e o S. aureus MRSA que está vindo da comunidade. Isso. Mas ao mesmo tempo ele também mantém a ceftriaxona, ele faz a combinação. Isso. Ceftriaxona com vancomicina e ainda tem outros locais que Azitromicina. colocam ceftaroline. Ah, não, a azitromicina Sim. aí já é outra conversa. É, outra conversa. Mas a SBP traz Também bota. que você pode, nesse paciente gravíssimo, É, na minha você prática, pode geralmente, ainda associar a azitromicina, Não né? entra na Mas estrutura, uma mas está das lá, coisas- com mas tá certeza. lá. Uma das coisas que a gente não pode deixar de falar, e eu queria meio que concluir essa discussão de tratamento da gente com essa Sim. informação, Certo? se a gente tem alguma função de antivirais nos pacientes que vocês suspeitam de pneumonia viral. Sim. Tá, vamos lá.
como é na prática clínica, porque assim, infelizmente a gente vive no mundo dos medicamentos, grandes polêmicas no mundo todo, né? A gente tem polêmica de vitamina D, Sim. a gente tem polêmica de vários antivirais, a gente tem polêmica de remédios de obesidade, então polêmica envolvendo tudo. E a gente sabe que um dos antivirais utilizados para pneumonias virais, por influenza, entrou numa grande polêmica na época que foi descoberto, sim, foi difundido exato. por aí. Mas o nosso Ministério da Saúde, ele coloca. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa entender qual realmente é a utilização, resposta clínica, o que é que vocês veem na prática em relação a isso. Acho que o painel viral ganha espaço exatamente nisso, né? Se você internou esse paciente, está suspeitando que é uma pneumonia viral, vamos colher influenza, veio positivo, nossa, Otamivir. Tem indicação, né? Tem indicação. Paciente grave tem indicação, né? Paciente não grave, paciente que vai para casa, não tem faço. indicação, exato. Não então, faço. assim, embora o Ministério da Saúde se posiciona e há quem acredite em vieses em relação a esse posicionamento. Para a gente finalizar, eu queria só trazer um caso rapidinho que eu vivenciei e que eu vou trazer esse caso para reforçar a importância de que quando a gente lança a mão de um exame complementar, a gente precisa batalhar pelo resultado. Uma vez eu tive uma paciente de 2 anos de idade que estava em casa com um quadro respiratório e eu pedi fisioterapia respiratória domiciliar. Ela começou a fazer e ela começou a melhorar do quadro clínico. Depois ela começou a evoluir com taquidispneia. E aí eu pensei numa complicação bacteriana e pedi à fisioterapeuta que, se fosse possível, ela fizesse uma cultura do aspirado. Certo. Porque ela estava eventualmente fazendo aspirado da paciente. E aí, essa criança também era uma criança de uma família de atópicos. Certo. E ela já tinha sibilado algumas outras vezes. Certo. E aí, ela evoluiu de uma forma não tão favorável em relação à crise de sibilância no contexto da infecção. Eu pedi para ela ir para a emergência porque ela não conseguia tomar um antibiótico. Ela vomitava e não estava mais conseguindo comer. Quando eu comecei a amoxicilina para ela. Tá. E aí teve que ir para a emergência porque estava vomitando. Quando chegou na emergência eu pedi, vamos passar para venoso, uma ampicilina, foi o que eu pedi. E eu sabia que a cultura estava rolando, né? Certo. Só que aí, no hospital, tinha um protocolo de cefalosporina de quinta, se fosse internar. Jesus! E aí, minha gente, de quinta não, a menina é ótima, eu consegui descer para terceira, só na negociação. Certo. Depois, o que veio na cultura? Pneumococo. Sensível a quem? Amoxicilina, penicilina. Aí eu cheguei lá, tipo assim, muito feliz com a cultura. Mostrei pra CCH, olha, mais uma faixa que eu tava na UTI. Vamos desescalonar, fazendo ampicilina. Tipo assim, isso eu acho que foi... Mas desescalonaram. Desescalonou. Graças Então, a pelo menos Deus. Depois seguiram, que né? a gente mostrou. Graças a Deus, e né? tipo, isso pode acontecer. Claro. E provavelmente a gravidade maior foi porque tava vomitando, e aí ficou desidratada. Sim. Então, esses outros critérios entraram, deixando ela um pouco mais grave. Quando foram corrigidos, ela melhorou e a gente conseguiu tratar com antibiótico para o qual a gente tinha uma sensibilidade no exame, né? Perfeito. Ó, só para deixar o pessoal com gostinho do Quero Mais, vamos gravar, vamos encerrar aqui, vamos gravar rapidinho, um episódio rapidinho, falando sobre vacina, pneumo 10, pneumo 13, pneumo 15, pneumo 20, bora? Mas até rapidinho. antes de terminar, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, porque realmente é bastante controverso, a questão do Oseltamivir. Então, o Ministério da Saúde, ele traz essa recomendação para as suspeitas de influenza, tá? Se traz até uma experiência de fazer a pesquisa do influenza em específico, mas realmente as evidências que trazem o uso do Oseltamivir, elas são, vamos lá, tem revisão aí sistemática trazendo que o benefício, ele não é isso que o pessoal pinta, tá? Então, por exemplo, na minha prática, no serviço que eu trabalho, não há recomendação de fazer o Oseltamivir justamente por causa dessa limitação das evidências em mostrar melhora do quadro clínico. Felipe, mas você vê o pessoal prescrevendo Oseltamivir, eu vejo muito mais como um conteúdo anedótico. É um paciente que está lá muito grave, não parece uma pneumonia bacteriana e evolui com a CIRAG, né? E aí o pessoal prescreve o Oseltamivir nessa tentativa, até porque, né, protocolamente, pelo Ministério da Saúde deveria prescrever. Mas eu até trago essa situação que não é habitual. O paciente chegou lá gripado, tem menos de 2 anos, eu vou prescrever o Oseltamivir? Acredito que não. Tá, mas realmente isso é de uma discussão grande. Eu acho que se a gente for discutir isso aqui vai ser bem amplo, porque as revisões, por causa dos trabalhos, eles realmente são bastante divergentes. E isso não é só a gente não que fica com o pé atrás de prescrever, não. Eu tenho um outro filho de amiga que também mora nos Estados Unidos, esse em Orlando,
E aí ela, certa vez, mandou mensagem: ô amiga, levei fulaninho na emergência e aí positivou para influenza, o pediatra prescreveu o oseltamivir, aí disse o nome comercial, né, que é o oseltamivir, mas ele fez tanto, assim, tanto esparro, olha, ele pode dar isso, pode dar aquilo, outro, eu não sei se eu faço não, olha, do jeito que ele falou, era para eu não fazer. O que é que tu acha, hein? Então veja que isso é meio que o pediatra deve ter seguido o protocolo do serviço, mas no fundo ele não concordava. Eu vou soltar a bomba e vou sair correndo para Exato, fechar. Você decide. Daqui a 10 anos, Sim, algo vai ser dito sim, sobre por que isso entrou no protocolo. sim. Por que O alguns antiviral. governos colocaram Sim. no protocolo. Sim, Vamos saber no mundo inteiro. certo. Por que futuro. a OMS, Sim. no mundo inteiro, e sei lá se a indústria farmacêutica está por aí. Você teve informações secretas sobre isso? Não posso dizer nesse episódio, mas Vai ser quem presa, viu? assistir o próximo, quem sabe, não vai saber, Meu né? Deus do céu. Pessoal, beijos, Até a beijos. próxima, Até a pessoal. próxima. Beijo. Valeu.